Ok, boa noite aí para todos vocês. Você que está me assistindo nesse momento aí. Estamos aí na série Ouvindo a Voz de Deus. E neste momento eu venho, primeiramente, se você quiser estar recebendo todos esses vídeos, você só entrar no canal aí, Alandinho Silva cá. E aí só você se inscrever no canal. E cada vez que eu gravar um vídeo você vai estar recebendo aí. Então hoje nós vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. É o estudo de número 5. Então, antes de iniciar o estudo, eu gostaria de fazer a oração com você neste momento. Grandioso Deus, eterno Pai que está no céu, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de estar estudando a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso coração, para compreender a cada estudo, Senhor Deus, cada versículo que nós for ler aqui, que nós possamos compreender. Muito obrigado por tudo, esteja com essa pessoa que está orando comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois vamos lá. Aqui na introdução, diz o seguinte: certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que os acompanhava: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentido de culpa. O pecado tem a ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? Abriu a ponta, uma saída. Então nós vamos estar vendo esse estudo desta noite, né? Fé, arrependimento e confissão. Então, a questão é que muitas pessoas não acreditam mais no perdão. E fica desacreditado da vida, né? E acaba tendo problemas, né? Físico, problema mental, problema emocional, né? Então, vamos descobrir um pouquinho mais, né, nesse estudo. Então, para iniciarmos aqui, temos uma pergunta: o que é fé e qual é a sua importância na vida cristã, né? Ou seja, né, o que é fé e qual é a sua importância na vida cristã. Então eu gostaria de ler com você no livro de Hebreus, capítulo 11, e também em Romanos 5. Nossa. Hebreus 11. Ok. Achei aqui, né? Hebreus 11, no versículo 1. No versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Então, para completar esse versículo, quero ler aqui também em Romanos. Romanos no capítulo 5. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta foi: o que é fé e qual é a sua importância na vida cristã? Então, fé é certeza, ela agrada a Deus, ela produz paz, a fé sem obras é morta. Nós podemos ver isso lá em Tiago, no livro de Tiago 2. Tiago, versículo 2,
capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, vamos aí, né, para a segunda pergunta. Qual é o objetivo da fé? Qual é o objetivo da fé? Vamos ler lá em 1 João. 1 João, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, ou seja, né? Então, qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo. O fim da fé é a salvação. Então, o objetivo da nossa fé é vencer o mundo. Então, vamos lá para mais uma pergunta. Como desenvolver a fé? É uma pergunta muito interessante. Como é que eu faço para desenvolver a minha fé? Porque tem muitas pessoas que falam, minha fé é pequena. Eu não tenho fé. Então vamos ver lá em Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Já encontrei aqui. Que diz o seguinte: E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Né? Então, porque não descorreu a fé, e sim com que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Eu acho que eu li o versículo errado aqui, mas é isso mesmo. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então, ou seja, qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo. E como desenvolver a fé? Ouvindo a palavra de Deus. O que Jesus veio fazer? Agora chegou na parte aqui, né? Como o título do estudo é Fé, Arrependimento e Confissão. Aí nós já vimos aí um trechinho, né, sobre a fé, né? Falando sobre a fé. Que fé é a certeza, ela agrada a Deus e produz paz. A fé sem obras é morta. E o objetivo da fé é vencer o mundo, e o fim da fé é a salvação. E como desenvolver a fé? A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Então agora vamos lá. O que Jesus veio fazer? Vamos ler lá em Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas 5, 32. Encontrei. O que Jesus veio fazer? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, ou seja, né, o que Jesus veio fazer? Veio chamar pecadores ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento? Uma outra pergunta, né? Então Jesus veio o quê? Chamar pecadores ao arrependimento. E o que nos leva ao arrependimento? Romanos 2. Romanos no capítulo 2 e no versículo 4. Diz o seguinte: O desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz
ao arrependimento. Ou seja, né, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Como a pergunta foi feita, né, o que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Ao nós olharmos para nós, que somos pecadores, falhos, e nós vemos, né, a bondade de Deus em nossa vida, então é para a gente pensar, né, o que Deus fez por nós, né, a bondade de Deus com cada um de nós. Então, o que fazer? O que fazer o pecador arrependido? Ou seja, né, nós sabemos que nós somos pecadores. E o que fazer o pecador arrependido? No Salmo 38, no versículo 18, versículo 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, né, o que faz o pecador arrependido? Deixa eu ver esse versículo, Salmos 38, versículo 18. É isso mesmo. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ou seja, né? O que fazia o pecador arrependido? Ele confessa os seus pecados a Jesus. O Salmo 32 e 51 fala sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João 1, verso 9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Né? Então, ou seja, nós devemos o quê? Confessar os nossos pecados a Jesus Cristo. Que Ele é o nosso intercessor. Ele intercede diante de Deus por nós. Então, está lá em 1 Tito 2, versículo 5. Então, o que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Vamos lá em Provérbios. O que acontece com a pessoa que não confessa seus pecados? Provérbios 28. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, ou seja, né? Jamais prosperará. As pessoas que encobrem os seus pecados jamais prosperam. Mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Está lá em Provérbios 28, 13. E o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Olha só que texto interessante é esse. Você presta atenção na pergunta e olha só a resposta. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Miqueias, lá no livro de Miqueias. Essa aqui é um livrinho bem pequeno aqui, difícil de achar, mas não achei na estante. Miqueias, no capítulo 7. Miqueias 7, versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esquece das transgressões do restante da tua herança? Ó Senhor, não tenha a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E olha só o versículo 19. Tomará ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora olha só esse outro texto que está lá em
Isaías 43. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, né? Deus, Ele está disposto a nos perdoar. Só basta nós confessarmos os nossos pecados, pedir perdão para Ele, que Ele está disposto a nos perdoar e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só esse outro texto também que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilha, né? É interessante. Então, o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Ele nos perdoa e purifica, lança nossos pecados nas profundezas do mar. Então, vamos lá para a última pergunta desse estudo. O que Deus espera de nós hoje? O que Deus espera de você hoje? Preste atenção mais uma vez nesse versículo que está lá em Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, o que Deus espera de nós hoje? Deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico em perdoar. Então aqui nós vemos aqui um estudo, né, que vem falando sobre a fé, arrependimento e confissão. Então nós devemos desenvolver nossa fé através da pregação da palavra, ouvindo a palavra, e também devemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e devemos confessar os nossos pecados a Deus, e Ele nos perdoará. Agora, um textinho bem interessante aqui, diz assim: graça de Deus é igual base da salvação. Fé ou confiança em Deus, meio de tomar posse da salvação. Arrependimento, tristeza por haver cometido o pecado e decisão de abandoná-lo. Confissão, reconhecimento de culpa diante de Deus e pedido de perdão. Obediência, resultado da salvação. Então, uma recapitulação aqui. A fé agrada a Deus, ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é um dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grande em perdoar. Você quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Você crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Você aceita o convite de Jesus para deixar o mal e voltar para Ele? Se essa é sua decisão, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Grandioso Deus, eterno Pai que estás no céu, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, que o Senhor nos dá a cada dia, de nos arrepender, de ter fé em Ti, Senhor Deus,
de confessar os nossos pecados e segurar em Tua mão, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer, Senhor Deus, nossos erros, nossas decepções, que o Senhor possa estar nos transformando a cada dia, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu aí, um forte abraço. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, que Deus possa abençoar a sua vida. Valeu!